Francineia, eu sou psicóloga, psicopedagoga, eu sou idealizadora do Espaço Praxis, né, o Núcleo de Estudos em Psicologia e Psicanálise. A ideia do Espaço Praxis, né, é chamar profissionais de várias áreas do conhecimento, né, para poder aí disseminar, difundir conhecimentos diversos, né? Então é abrir esse espaço, que eu costumo dizer que nós temos um espaço tão rico que é o espaço virtual, onde a gente pode ter uma comunicação salutar, levar o conhecimento. Então, por que não usar essa ferramenta, né? Então, o Espaço Praxis, ele foi idealizado para poder realmente difundir aí o conhecimento em várias áreas. E esse mês, né, nós estamos trabalhando por circuitos, né? E esse mês de maio, devido aí ao nosso percursor da psicanálise, nós estamos comemorando o mês da psicanálise e chamamos aí alguns psicanalistas para trazer dentro da nossa contemporaneidade algumas temáticas, né? E hoje, né, nós estamos recebendo a Viviane Ferraz. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada pelo convite. Vou apresentar um pouquinho do currículo dela, né? A Viviane, ela é bacharel em Direito, ela é pós-graduanda em Direito e Psicanálise, conciliador e também é conciliadora em formação. É psicanalista formada pelo Instituto Gaio, né? É isso, Isso, né? exatamente. E o tema de hoje, que nós, né, numa conversa, eu observei aí o Instagram da Viviane, gostei bastante do trabalho dela, né? E aí a gente focou numa temática bastante peculiar, contemporânea e ainda de muita necessidade de conhecimento, né? Nosso tema de hoje é psicanálise e direito, direitos da mulher, da violência ao acolhimento, né? Então, Sim, mais uma vez, seja bem-vinda, obrigada. Viviane. Você teria algum por onde começar? Gostaria de começar falando, então, o que é uma violência doméstica, né? Para as pessoas que estão aí nos assistindo, como você gostaria de começar? Fique à vontade. Acho que primeiramente, acho que é importante a gente saber um pouco sobre a psicanálise, né? Antes de começar. Então, a psicanálise, ela foi criada, né, como você está falando sobre com Freud, e ela é um campo clínico de investigação da psique humana. E ela é uma parte independente da psicologia. Ou seja, então, eu não sou formada em psicologia ainda, né? Eu ainda estou cursando a faculdade, mas eu já sou formada em direito. E aí veio essa vontade, né, de conhecer um pouco mais sobre a psicologia e fui introduzida primeiro pela psicanálise e depois agora eu estou introduzindo na psicologia. Então, quem é psicanalista geralmente não é psicólogo, mas pode ser psicólogo ou médico. E então acho que é importante as pessoas saberem sobre isso. É, Pediram para eu me apresentar? Na verdade, ela já está se apresentando, Ivana. A gente volta, né? Conforme a gente vai fazendo a live, nós voltamos a alguns pontos. Certo. Então, a Viviane, ela está falando agora sobre a psicanálise, né? Porque o nosso tema de hoje é psicanálise e direito. E ela acha de grande importância informar que a psicanálise ela não é psicologia e não precisa ser um psicólogo para se formar na psicanálise. Porém, ela tem um espaço clínico, analítico, né? Sim. E a Viviane ela é bacharel em direito e ela é formada em psicanálise. E hoje, né, ela trouxe um pouquinho aí do que é basicamente a psicanálise, do desejo dela de fazer a psicanálise, e nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que é a psicanálise e direito, né? Como unir essas duas, né? A junção de dois saberes aí em prol, em aproveitamento realmente aí dos direitos da mulher, né? Sim. Então, nessa vertente, né, por exemplo, o meu intuito como você viu na minha página, né, que você olhou, é juntar o direito e a psicanálise. Então, é um tema que está crescendo bastante hoje. Diversos cursos estão surgindo, principalmente, por exemplo, na área de família, na parte de divórcio, até da mulher, né? E acho que assim, é importante a gente ver essa ligação, né, do direito com a psicanálise através do quê? O direito, ele é
o objetivo é criar as normas, né? Para que a gente aplique a lei e tenha uma visão mais geral do que é e não é aceito. Por outro lado, assim, trabalho conjunto, vamos dizer assim, com o direito é a psicanálise, porque ela vai buscar trabalhar o inconsciente, né, das pessoas e vai tentar entender a estrutura psíquica, né? E tudo isso vai tentar determinar alguns comportamentos das pessoas. Então, isso pode ajudar a observar o comportamento tanto do inconsciente nas fantasias, tanto nas tendências criminosas e nas redes sociais. E um grande fato importante em relação a isso é que a gente consegue aplicar a psicanálise em várias áreas do direito. Então, no direito da mulher, no direito penal, no direito de família, que são áreas que a gente vê como trabalhando com direito, são áreas precárias, mesmo tendo os psicólogos, que são muito importantes para a área, mas ainda está em falta, né, de profissionais para essa parte do direito. Seria mais ou menos o entendimento do recurso, do porquê que se vivencia determinadas situações, né? O que eu ouço muito, Viviane, seja no consultório, seja num grupo, no coletivo, por que, né, a violência doméstica ocorre. Então, o que é, né, de fato, né, para o direito, a violência doméstica? O que caracteriza a violência doméstica? Bom, a violência doméstica é quando a gente tem, é, vamos dizer assim, elas são divididas de várias formas, né? Então, ela pode acontecer como uma violência em relação a patrimônio, uma violência em relação ao físico da pessoa, que essa é a mais comum, que a gente ouve por aí. Também a violência emocional, que seria mais a parte de humilhação da pessoa, a introdução de algo que fere, né, o ego e o pensamento da pessoa. Então, a violência doméstica, ela acaba para o direito trazendo todas esses requisitos e se torna mais, vamos dizer assim, importante avaliar, porque assim, ela pode ser tanto em relação à mulher, então num relacionamento entre homem e mulher, tanto em relação à família. Então, por exemplo, um filho que bate na mãe, ou a mãe que sofre algum outro tipo de maltrato em relação a outro parentesco. Então, essa acho que é a principal visão do direito em relação a isso, né? E aí ela vem, né, para ajudar as mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Então, ela foi criada, né, pela Maria da Penha, né? Criada não, né? Ela foi introduzida, vamos dizer assim, no nosso sistema através da Maria da Penha. Então, precisou que alguém, né, alguma mulher, sofresse alguma violência, que isso já estava, né, ela já foi, não sei se as pessoas conhecem um pouco a história da Lei Maria da Penha, mas, assim, em geral, ela sofria uma violência doméstica com o marido, e o marido, ele teve, acho que, duas tentativas, né, algo assim, de homicídio em relação a ela, né, e aí foi que teve toda a repercussão que teve, chegou até a ONU e a todos esses órgãos importantes para que o Brasil sofresse alguma penalidade e, enfim, a lei fosse então criada para ajudar as mulheres hoje. Perfeito, Viviane. Então, quer dizer que a violência doméstica, né? O senso comum, muitas vezes, né, as pessoas no comum acreditam que violência doméstica é só do marido para a mulher, né? Não, Sim, ela é muito maior do que isso, né? A violência ela pode ocorrer de filho para mãe, de outro tipo de parentesco. Ela pode englobar também o patrimônio, que é a detenção do substancial dessa mulher, dessa família, sim, onde ela se torna uma dependente de sobrevivência, né? Do essencial. Pode ser uma violência física, pode ser um abuso psicológico, que é moral, né? Denegrir a imagem, humilhar com palavras, onde a autoestima dessa mulher vai decaindo cada vez mais, como também tem o abuso sexual, né? Marital, né? Que é sim, forçar também o ato sexual sem o consentimento. Só que, como a Viviane mesmo está
explicando, nós vimos de uma sociedade em que a mulher ela era pertencimento, né? Então ela casava, ela vinha para o pertencimento deste cônjuge, deste marido, e o que se vivia dentro do lar, tanto é que tem um ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Exatamente. Nós tivemos aí uma mulher que sofreu, como muitas outras que sofreram caladas, mas que trouxe aí a oportunidade de introduzir leis, né, a Sim. favor da mulher, né? E, Viviane, e dentro disso daí, tudo tem nuances, né? Então vamos lá. Para que se chegue realmente num tipo de violência, né, denominada doméstica, existe um percurso dessas pessoas, né? Como que a gente conseguiria, na verdade, identificar um relacionamento tóxico? Né? Aquele relacionamento que parece que já tem uma predisposição a decair aí alguma situação mais violenta. Tem como isso acontecer? A psicanálise contribui também para essa forma de análise de um relacionamento tóxico? Acho que sim, né? Ela vem para complementar essa parte de análise. É como eu falei no início, né? A psicanálise ela não é psicologia, porém ela vem um trabalho em conjunto, né? Com o psicólogo e com o psiquiatra, né? E com os outros terapeutas. Então, eu acho que ela ajuda, acho que em qualquer parte dessa parte terapêutica que trata o emocional, você consegue ver alguns sinais em relação a um relacionamento tóxico. Então, principalmente em relação a como a pessoa te trata, se ela te priva muito em relação a alguma coisa, não deixa você ver sua família, seus amigos, te deixa com aquele pensamento de que você faz tudo errado e que ele é a pessoa mais perfeita do mundo, ou a pessoa faz alguma coisa errada, que seria a parte do emocional, né, em relação a, até introduzindo a Lei Maria da Penha, que você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Então, assim, esses são os pontos que a gente tem que tomar cuidado, né, em relação a isso, para que a gente possa ajudar essas pessoas que sofrem, né, que são as vítimas dessa situação. Certo. E sobre leis, né? Quais seriam as leis, né, importantes para o direito da mulher? Como que você vê isso, né? Ela tem modificado, tem sido acrescida? Como que está essa questão com as leis? Então, né, pela o que a gente está vendo durante esses anos, né? A primeira lei que foi surgindo para ajudar as mulheres foi a Lei Maria da Penha, como a gente já comentou, e ao decorrer a lei foi surgida em 2006. Então, depois de 2006, várias leis começaram a surgir. Dentre elas, a Lei Carolina Dickmann, que é quando torna os crimes em relação à invasão, né, de eletrônicos de obtenção de dados particulares. A Lei do Minuto Seguinte, que foi criada em 2013, que foi para oferecer garantia às vítimas de violência sexual. Eu acho que é um fato muito importante para a gente, né, falar sobre isso, como um direito da mulher. Também em relação à Lei Joana Maranhão, que também foi criada em 2015, que alterou os prazos quanto à prescrição de crimes de abuso sexual de crimes de crianças e adolescentes. E isso quer dizer, então, que a prescrição começou a valer após os 18 anos completos. Então, o prazo de denúncia aumentou para 20 anos. E, por fim, a lei de feminicídio também, que foi criada em 2015, que é a parte que a gente vê acompanhando os jornais e até, né, conversando com alguém sobre o feminicídio, que é dos crimes que mais aumentaram durante o tempo. É um crime que também está sendo perigoso em relação agora, né, na parte da pandemia. Então, é uma lei muito importante. E, em relação à pandemia, acho que também é importante a gente falar sobre entrar um pouco em relação a isso, porque é um tema atual, em relação ao aumento, né, da Lei Maria da Penha, do crime, né, o crime de violência doméstica, e o feminicídio, que a gente viu que de 2020
desde que iniciou a quarentena até os dias de hoje, houve um aumento absurdo. E em relação a isso, foram criadas várias, como se diz, propagandas, incentivos para ajudar as mulheres. E dentro dessa criação, foi criado o Projeto Justiceiras, que veio para ajudar a mulher, né, nessa parte de denúncia. Então, ela é um grupo de acolhimento, essas mulheres, que vem para ajudar na parte do direito, né, na parte de você entrar com o judicial, a parte psicológica, o acolhimento. Então, é um projeto muito interessante que eu tinha até comentado com você, né, que eu faço parte desse grupo, e eu fico mais na parte do acolhimento, porque, infelizmente, a psicanálise ela ainda não é vista em todos os órgãos, e por mais que seja, né, ela já é considerada uma terapia, né, então e não só no Brasil, mas em todos o mundo, ela surgiu, né, para ajudar. Então, eu tô nessa parte de acolhimento. A Viviane está falando, né, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre psicanálise e direito, né? Ela mencionou agora aí um grupo, né, um grupo terapêutico, né, Viviane, pela qual você faz parte, né, chamado As Justiceiras. As Justiceiras, na verdade, ela foi criada durante a pandemia? Isso, no início da Tá. pandemia. Porque referente aos dados em questões de violência, eles ficaram mais alarmantes, né? Nós ouvimos durante esse processo todo de pandemia que o enclausuramento, isolamento, colocou a mulher muito mais próxima ao abusador, sem nenhuma chance, abrindo aspas, né, de que ela pudesse sair, né? Sim. Enfim, conviver aquele dia a dia com aquele agressor. E esses índices trouxeram a necessidade, né, de criar grupos terapêuticos e de canais também do conhecimento do que é um abuso, do que é uma violência, e entre eles o grupo As Justiceiras. E aí, o que compõe o grupo são advogadas e psicólogos, é isso? Isso. E aí, na parte de acolhimento, pode ser qualquer pessoa, né? Que, assim, tem seus requisitos, né? Mas geralmente pode ser qualquer outra pessoa que possa ajudar essas mulheres vítimas, né, de violência. Então, nasceu o grupo durante a pandemia. E como que é a forma de acesso? Remota? É um grupo que também cabia denúncia? É um grupo que as mulheres chegavam após já terem denunciado, encaminhadas por algum órgão? Como que funciona? Não, ela não são encaminhadas por órgão, ela é como se fosse uma ONG, né? Então as pessoas, as vítimas conseguem contato através das justiceiras mesmo, eles têm um link lá, você clica e faz toda a análise, vai entrar com o recebimento do caso e tudo isso. E aí eles vão distribuindo para as partes. Então, eles distribuem, a pessoa precisa de um acolhimento, ela vai para o psicólogo, ou ela vai para a parte jurídica, depois vai para o psicólogo. E para participar também dessa parte das justiceiras, podem ser, como você falou, né, advogadas, psicólogas ou outras pessoas da parte do acolhimento. E também é através do Instagram deles, tem um link também, você clica e faz a inscrição. E aí você acaba ajudando outras mulheres, né, que estão sofrendo esse abuso. Certo. E assim, né? Hoje em dia, eu costumo dizer, a gente ouve dizer que a violência aumentou. Na verdade, eu entendo, né? É um conceito meu, Uhum. que eu não estou falando de período de pandemia, né? Estou falando de uma contemporaneidade. Eu penso que a violência ela não aumentou, ela ganhou canais de denúncia. Né? As mulheres ganharam força para denunciar, elas ganharam votos, né? Elas estão menos temerosas, né? Ainda não tão o suficiente, mas menos temerosas a poder chegar, né, a um espaço para fazer essa denúncia desse parceiro, desse cônjuge, que tanto hoje, às vezes, né, causa um temor. Então, o que era antes recluso,
vivendo em família hoje ganha canais, né? Canais onde você pode denunciar, onde você pode dizer que há uma violência e há toda uma lei embasada nisso, né? Mas assim, ainda hoje, nós, quanto mulheres, né? Nós temos aí um monte de mulheres também participando da live. Existe, né, o pensamento que fomenta, né? Quais são as justificativas, né? Consciente de algumas mulheres que continuam nesses tipos de relacionamento, né? Tóxicos, abusadores, violentos. Quais são as maiores demandas? O que, que elas trazem no discurso delas que faz com que o que faz com que elas permaneçam, né? O que, que elas alegam, o que, que elas dizem, o que está nesse campo afetivo, emocional, que perpetua, né, esse ciclo de violência, Viviane? O que, que chega para você, tanto quanto advogada, quanto psicanalista? Qual é a voz, qual é a fala dessas mulheres? Então, eu acho que a principal, vamos dizer assim, justificativas seriam o fato de que a pessoa vai mudar, né? Que ela vai ser outro homem, ela faz juras de amor, e aí isso comove a parte da mulher. E também a parte de tipo, eu tenho família, eu tenho filhos, então eu não vou deixar a minha família, eu não vou deixar o meu filho para se eu levar ele, ele vai ficar sem o pai. E também, assim, tudo isso à volta mexe com a mulher em relação a violen a não deixar a violência, né? Que ela está introduzida. Então, eu acho que, assim, tudo é um ciclo, né? Infelizmente. Então, a pessoa entra nessa parte, entra num relacionamento onde é tudo lindo, a pessoa se mostra amorosa e tudo dá certo. Até o momento que eles resolvem, sei lá, casar ou morar junto. E aí as coisas vão mudando. Então vão mudando por quê? Porque ou a pessoa está sofrendo algum tipo de. O parceiro, né? Tá sofrendo algum. Ele é machista, então ele acaba, né, introduzindo alguns atos de violência em relação à mulher, porque a mulher não pode vestir tal roupa, ou por alguma coisa que ela fale e que lhe cause alguma coisa no inconsciente dele, que ele tenha que fazer o uso da força, né, em relação à mulher. Então, eu acho que tudo é um ciclo, assim, as coisas vão ficando boas e vão ficando ruins, né? Então, ela fica boa e fica ruim toda hora. Então, ela sabe que ela não vai conseguir, que ela vai melhorar, né, aquela relação, e do nada ela volta para uma relação mais complicada. E lembrando, né, as pessoas que o ciclo de violência, ele nem sempre ele começa realmente com a agressão. Ela começa com indícios, né? Um Sim, dia se fala mais ríspido, né? Mais grosso. No outro dia, o seu batom já não combina mais com você. No outro dia, às vezes, um perfume que porque você está se perfumando. Depois é a roupa, depois é seus amigos, né? Depois é porque você não dá atenção, aí é um empurrão, um tapa, né? Um xingo mais pesado, né? Uma fala mais pesada. Até mesmo caracterizar, chegar. Então, quando você vai, né, nos órgãos públicos de denúncia, eles têm ali a margem do início da violência ao pico da violência, que é o feminicídio, né? sim. Então, começa brando, né? Às vezes com algumas discussões, claro, né, gente? A gente não vai generalizar, patologizar tudo, porque tudo tem no começo afetivo e emocional também, né? Então, não é uma discussão que vai caracterizar um homem violento ou uma mulher, né, vítima de violência. É uma discussão, uma discussão. O que ocorre é que o que precisa se prestar atenção é que ela faz parte de um ciclo. Ela inicia brando e ela vai aumentando a forma da agressão e modificando como isso ocorre, né? E dentro dessas ocorrências que tem que se ficar atento, lembrando que existe um ciclo de repetição, né, dentro das esferas família. Normalmente, não é uma regra geral, mas normalmente, quando nós visualizamos um homem que é um agressor, né, uma mulher agredida, eles já tinham, né, na sua esfera familiar, movimentos, né, abusivos, né? Então, ou é um pai, ou uma mãe, né, algum ciclo de violência que eles já observavam anteriormente, viviam dentro de um ambiente mais tóxico, e a tendência, né, vamos falar do campo afetivo e emocional,
emocional é repetir o padrão do agressor, né? Então, vamos lá, uma família que já não tem uma estrutura tão adequada emocionalmente, ela pode perpetuar um ciclo de violência, porque os filhos crescem nesse ambiente. Pode não quer dizer que é, né? Pode ser que ocorra. E também Sim. lembrando que não existe só um tipo de violência, né? Existem várias formas de violência. Viviane, dentro das denúncias que são feitas, né? Existe entre o abusador, dentro dessa família, uso de álcool, de droga, é comum esse tipo de perfil também ser usuário de alguma substância que aumente o seu potencial agressivo. As denúncias elas chegam assim mista ou não? Como que chegam normalmente essas denúncias do agressor, do agressor, na verdade, né? Sim, acho que são vários fatores e isso depende de cada caso, né? Então, assim, não tem como generalizar, é uma pessoa que bebe muito ou que usa algum tipo de droga, ela consequentemente vai ser um agressor. Eu acho que isso realmente depende de cada caso. Então, Analisado particularmente, sim, né? exatamente. Viane, diferença de homicídio e feminicídio. O homicídio, ele é feito, né, por qualquer pessoa, não tem não é o intuito de gênero, né? O feminicídio, ele é o intuito do gênero, então ele é feito contra a mulher, né? Então, e é matar, né? Seria matar alguém. Então, no vez de você matar qualquer pessoa, que seria o homicídio, você tá, no caso do feminicídio, você tá com um matar mulher. Então, seria referente a um crime de gênero. Entendi. Aqui nós temos uma pergunta da Ivana. Como é feita a defesa quando o abuso é psicológico? Como é a prova para atuação judicial e para a defesa e até a proteção policial? Então, ela está querendo saber assim, se nós temos apenas abuso psicológico, qual a possibilidade, como que pode ser feita a comprovação que isso está acontecendo com aquela mulher? Eu acho que é através de condutas, né, de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, através de injúrias, calúnias. Então, essa parte de injúria, calúnia, ela é uma parte do direito, né? Ela é um crime. Então, isso pode ser introduzida numa parte de psicológica, né? Então, seria fora testemunhas, né? Então, tudo isso ela vai ser composta para que haja uma prova, né, sobre o que está acontecendo com aquela mulher. Certo. Medida protetiva, quando solicitar? A medida protetiva ela pode ser solicitada a qualquer tempo, né? Não precisa ser, pode ser feita de imediato pelo próprio juiz ou a solicitação da própria vítima, de que possa ter algum, como se diz, alguma ameaça contra a vida da pessoa. Aham. Que a Ivana ela deu sequência à É, pergunta por dela. isso que eu Tudo é que dei uma entrou. falhada. A Viviane foi ler. É, É sobre a questão do abuso psicológico. Ela consegue proteção quando ela comprova um abuso psicológico? olha, no meu entendimento, eu acho que sim, né? Eu acho que ela é um dos requisitos, no caso da violência, no requisitos não é, está, né, como um das partes de violência, na parte de violência doméstica, então ela pode ser sim ter uma proteção em referente a por causa, né, da Lei Maria da Penha. Então acho que sim, essa pergunta. Caminho de denúncia, Viviane, né? Nós temos a Delegacia da Mulher. Na Delegacia da Mulher é feito, né, enfim, a denúncia inicial. Ali, naquele momento em que chega a vítima, ela é acolhida por uma assistente social e uma psicóloga, fora, né, passar ali pelo interrogatório, realmente, do que está acontecendo. E existe também, momentaneamente, se for necessário, um abrigo, né, um recolhimento imediato para essa mulher. Como que isso funciona? Esse abrigo, geralmente a pessoa ela fica é, isolada, né? Ela não tem contato com a família, nem com o agressor.
E por isso que geralmente as pessoas que sofrem esse tipo de violência e que não tem para onde ir, né, não tem esse acolhimento da família, às vezes, ou não tem família, né, elas vão para esse grupo de acolhimento e ficam lá até, eu acho que o juiz, né, decidir sobre as medidas que vão ser feitas em relação ao caso dela. Sim. Nós temos vários, a Casa da Mulher Brasileira, a CDCM, a Delegacia das Mulheres. Nós temos aí, né, eu acredito que às vezes falta um pouco de informação, né? Por isso mesmo a abertura da live, de dizer o quanto de canais nós temos aí para o socorro dessa mulher. Porém, né, nós sabemos que o direito, a justiça, as leis estão sendo aprimoradas, revistas, né, em prol da mulher, mas nós temos todo um campo afetivo construído nessa relação. A vergonha de se expor, né, que é muito dos relatos dessas mulheres, né? Eu apanhava, mas eu tinha vergonha de dizer que eu apanhava, né? Eu tinha vergonha de denunciar e depois voltar atrás. Eu tinha vergonha de saber que eu escolhi aquele homem e não entendia o porquê ele me batia ou porquê ele era violento. E eu achava que ele precisava de ajuda. É uma das falas que muito chega no consultório, né? Do tipo, eu estou com um companheiro que precisa de ajuda. É o momento, ele não está bem, ele não teve uma boa história, né? E essa mulher, ela entra, né, no viés de acreditar em que ela também pode mudar e melhorar esse homem, né? E na Sim, verdade, né, nós sabemos que isso não acontece, não dá. É para essa mulher mudar esse homem, não. Pode-se haver, né, em conjunto, uma maturação desse casal, o entendimento desse casal e uma probabilidade de que algo de bom venha acontecer essa família. Mas essa fala peculiar da mulher que sofreu o abuso, a violência, elas chegam nos consultórios, elas choram muito, elas perguntam, eu faço de tudo, eu trabalho, eu cozinho, eu lavo, eu cuido dos filhos, mas se ele beber um pouquinho, ele me bate, ou se qualquer coisa sair do agrado dele, existe aí a propensão à violência. E muitas vezes a violência é atacar um objeto que vá ferir, que vá machucar, né? Até mesmo o uso de armas, né? De fogo ou realmente perfurantes, em que venha violentar, agredir e mutilar essa mulher também, né? Deformar, deixar com certas deficiências. Porém, nós temos todo um grupo de amparo, de apoio judicial, que também tem os acolhimentos iniciais, né, dessa mulher, para que ela tenha força, porque a mulher, na repetição, né, o grupo familiar, na repetição da violência, a estima, né, o amor próprio dessa mulher, ela vai caindo, né, vai decaindo. Ela começa a não se cuidar mais, ela entra num curso de depressão, né, de angústia, ela entra num adoecimento psíquico muito grave, muitas vezes, e não se perceber, e não perceber que é possível recomeçar. E aí nós temos várias formas de ajudar, desde os consultórios particulares a muitos grupos terapêuticos de autoestima, sim. né? O CDCM, que acolhe mulheres também com a parte da psicologia, eles têm as oficinas também, porque tem muitas mulheres dentro de casa que não têm nenhum ofício, né? Sim, Elas não sabem nem como recomeçar eu financeiramente. acho que esse também, né, falando nisso, que a Sarah falou agora, é um dos pontos importantes em relação a isso, né, que a gente pode trazer. Porque muitas pessoas também não sabem que é a parte de violência patrimonial, então o cara me sustenta, o cara, ele tem toda a parte financeira e eu não consegui nada, ou ele não me deixou trabalhar durante o tempo que eu estou com ele, e aí, o que que eu vou fazer? Isso. Exatamente, que a fala recorrente é: ele não permite que eu trabalhe porque eu preciso cuidar dos filhos e da família, e ele é o provedor, enfim, essa mulher ela acaba passando anos, né, dentro deste lar, servindo a este lar e perde a referência social, referência profissional e poder dar esse passo no autossustento dela e até mesmo dos filhos, né? E Uhum, as oficinas de costura ajuda a inseri-la novamente no campo profissionalizante. E, né, através do próprio trabalho, né, da própria produção,
situação, que não é só um estado financeiro, mas a gente está falando do estado afetivo emocional. Recoloca essa mulher nessa autoestima também. Ela começa a observar que ela tem força, que ela é capaz, que existem pessoas, né, dentro desses espaços, tanto no direito, quanto no acolhimento, quanto no processo psicoterápico, auxiliando nesse resgate dessa autoestima e dessa família, né? Então, lembrando, quando a gente fala assim, né? Quais são as falas recorrentes, o que faz uma mulher permanecer vítima de uma violência doméstica, de um abuso psicológico? É realmente a estima que está baixa, não acreditar em si, não acreditar que é possível recomeçar, e muitas delas vão caracterizar eu amo ele. Né? Porque a única forma até então de amor que ela conheceu é isso que ela até Sim, vivia citou. Tá ruim, né? Daqui a pouco melhora. Esse melhorar aquela fagulhinha que chega para essa mulher e ela já se sente feliz no meio de todo mundo. Né? Aí ele me bateu, mas outro dia ele chegou, ele me deu boa noite, ele estava mais carinhoso. Olha a possibilidade da mudança aí acontecendo, né? Então, nós temos também um pico da violência, né? Onde esse homem entra no romantismo, não quero resgatar essa relação, e de repente ele tem uma queda abrupta, né? E aonde pode novamente surgir o ciclo da violência e depois a tentativa de resgatar e aí vai é um ciclo, né? Uma onda sim. de altos e baixos que faz com que essa mulher fique confusa psicologicamente, né? É, Sem contar a vergonha da família. Pode falar. sim. E falando nisso do ciclo, né, da violência que a senhora falou agora, a gente também pode ver esse ciclo na parte no próprio site do Instituto da Lei Maria da Penha, que ela mostra o ciclo, né, de violência. Então, o que que acontece? É isso que a senhora falou. Então, acontece um aumento de tensão das pessoas, né? Depois vem o ato da violência, aí depois vem o arrependimento, o comportamento carinhoso dele, e aí vem esse ciclo. Então, é sempre esses três ciclos que vai acontecendo. E aí a pessoa, como você falou mesmo, só vê isso como amor, ela só conhece isso. Então, fica difícil sair dessa situação. Sim, Ela fica perpetuando. Lembrando também, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que a violência física ela é algo palpável. A violência psicológica é algo confuso para essa mulher, né? Para quem sofre uma violência psicológica. Então, são nuances que caracterizam também o estado de violência. Mas, Viviane, classe social. Existe classe social para violência doméstica? não, não existe. A pessoa pode ser de uma baixa renda, de renda média ou de ser rico, né? Não, não interessa, isso é independente. É, várias situações, né, interferem para a violência doméstica, como a gente vem trabalhando durante essa live, e acho que uma das principais seria o patriarcado, que é onde a gente vive, né, hoje. Relação, e dentro disso, machismo, entre como a pessoa viveu a vida dela, então a relação familiar dela, o que que os pais ensinaram para ela, o que que foi passado para ele em diante. Ah, meu pai, eu sempre vi meu pai batendo na minha mãe. Então ele só tá meio que reproduzindo o que ele aprendeu no relacionamento dele. Então é complicado isso, e isso independe realmente de classe social. E como uma reprodução de comportamento, né, e de estigmas que vem aí pelo social, de um patriarcado, de um machismo estrutural, porque quando nós falamos de um patriarcado e um machismo estrutural, nós não estamos falando de gênero, né? Mulheres estão inseridas também nesse machismo estrutural. Existem muitas mulheres também com discursos machistas. E vamos lembrar também, né, que esse homem, ele também está adoecido, né? Sim, Então, esse adoecimento merece também um olhar de cuidados, né? Não é um ato só punitivo. Você infringiu uma lei, uma regra e você vai ser punido. Não. Hoje existem até canais também de acolhimento para o homem, né? Na tentativa de resgatar e de não perpetuar esse ciclo de violência para esse homem que também é difícil. Ele está condicionado a repetir isso também. Então, nós estamos trabalhando aqui, nós temos
temos o intuito de trazer a vítima e o algoz. Todos estão inseridos no campo adoecido, Sim. pensando pela psicanálise, né, pelo campo afetivo emocional e por esse inconsciente que reverbera dentro desses núcleos familiares, né? Nós estamos falando que o humano adoece, né? E que cada um, né, dentro do seu adoecimento, vai ter um comportamento de manifestar esse sintoma. E hoje nós estamos trabalhando a questão da violência doméstica, né? E que existe aí uma ligação conjunta entre aquele que é agredido e aquele que agride, Eu né? acho Então, o que é, agredido, pode falar. acho que esse é o ponto importante que você falou agora, porque mesmo sendo mulher e não aceitar os tipos de violência, as situações que ocorrem, é importante também a gente, como profissional, seja eu do direito, seja da psicanálise ou psicologia, ver as duas vertentes. Porque a psicanálise vai realmente procurar saber o porquê. Por que que esse cara é assim? Então, tudo tem um motivo. Ele é assim porque ele bebe? Muito? Não. Então ele é assim por quê? Porque ele foi criado assim, que é aquilo que a gente estava falando, né? E acho muito importante isso que a senhora falou dos grupos, porque eu ia falar isso. Uma das alternativas que eu acho que é ainda o direito da mulher ainda está em evolução, né? Ela ainda tem muito para melhorar em todas as mulheres. E a ajuda, o acolhimento, ela vai também das políticas públicas. Então, o que que acontece? Em relação às políticas públicas, a gente também tem o que? O que seria viável, né? Existem outros tipos de visões, mas assim, o que eu acho que seria mais viável? A educação, a ensinar desde que a pessoa é criança, o homem, Isso. né, em relação a isso, a ter essa visão de que o que ele aprendeu ou o que que é estrutural não deve perpetuar, não deve continuar para as próximas gerações. Sim, na verdade, quebrar esse paradigma de gênero, né? Esse Sim, paradigma que coloca, né, uma hierarquia, né? É o patriarcado mesmo, o machismo exatamente. estrutural que faz isso, e que também coloca mulheres nessa situação, né? E lembrando que numa família, um homem e uma mulher, elas estão num campo de psique interligadas, né? Tanto aquele que está sendo abusado quanto o próprio abusador. Então, fragmentar, desconstruir e reconstruir esse campo é fundamental para ambos, né? Então, nós saímos da esfera de que só essa mulher precisa ser acolhida. Não, esse homem também precisa de um lugar de escuta, de um lugar de fala, né? De um lugar onde ele saia desse lugar, desse espaço, desse estigma de um algoz, para entender também que ele é um sujeito que adoeceu e que também pode ser cuidado, que também pode ser ouvido, né? E entender também quais são os seus sintomas, porque muitos homens, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com grupos próximos a esse perfil, eles também sofrem, né? Quando eu vi, já aconteceu. Não é isso que eu quero, né? Não é um fator que eu gostaria que ocorresse. Alguns dentro ainda de uma situação bem mais agravante, você percebe que o estado de adoecimento está grande, ele também ele projeta, né? Do tipo, mas ela mereceu, né? Ela provocou, né? Tem um discurso muito adoecido também do homem nesse aspecto, mas você vê dentro dele, você observa na fala dele, na repetição desse chamado, a dor que é viver essa dor. Né? Sim, Porque não é só quem foi flagelado no corpo que está machucado. Esse homem também entra no campo de humilhação, de apontamentos, de julgamentos, e que ele vai precisar sustentar. Lembrando que o nosso patriarcado, o nosso machismo estrutural, coloca o homem no lugar de não poder ter emoções. O homem ele não pode fragilizar diante de nada, ele tem que ser aquele que é irredutível, inflexível, e para ser homem eu preciso ter tal comportamento, independente da classe social, que é o que a Viviane vem falando. Né? A diferença das classes sociais é que se nós formos pegar uma pessoa de comunidade, ela vai ter um discurso X, uma pessoa de uma classe maior, ela vai ter discurso Y, mas o ciclo de violência, ele é o mesmo, sim. né? Só muda realmente a forma de discursar, né? Mas a violência, ela perpetua, seja em qual classe for. Então, iniciamos aí por né,
uma mudança, que nem a Viviane falou, a Lei Maria da Penha, os direitos da mulher, elas estão em constante movimento, porque a contemporaneidade, a sociedade está movimentando. O que antes era colocado dentro de um seio familiar como pertencimento ao homem, a esta família, a este nome, hoje sai para as ruas, hoje sai para as denúncias, né? Nós temos vários canais. E, Viviane, quais canais essas mulheres podem fazer denúncia? Essas mulheres, e vamos supor, eu estou aqui, eu escuto uma vizinha sendo agredida. Eu posso denunciar? Pode. Pode haver a denúncia no canal da polícia, né? Acho que é 190, para você fazer a denúncia, ou é 180. Agora eu não me lembro bem. 180? É, 190. 190, né? Para fazer a denúncia. Você pode também procurar acolhimento, né, nessas ONGs. Então, você pode ir nas justiceiras, podem ir nessas ONGs que a senhora também falou, que podem orientá-la melhor em relação a quais procedimentos ela pode fazer. Perfeito. Só uma coisa, eu vi uma pergunta aqui que fizeram, que seria se a violência contra ela for no trabalho pelo chefe, né? Qual que é o canal neste caso? Neste caso, não se encaixaria como violência doméstica, ela encaixaria como assédio moral ou organizacional. Então, aí seria através também de alguma denúncia, através da parte do direito, né? Também pode ser feito na polícia, então tem várias coisas que podem ser feitas. Nós temos várias formas de agressão, né? Quanto Exatamente. mais evoluímos, mais identificamos o que não é saudável, né? E temos uma tendência a buscar, pelo menos, espaços em que o direito, a própria saúde mental deixe as famílias, os recursos, sejam trabalhistas, profissionais, a vivência de uma forma mais salutar, né? Sim. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Viviane, na nossa live de hoje, que eu achei que ficou perfeita. Ah, que bom. Eu tava bem, né, ansiosa por essa live. Eu acho que assim, eu queria só acrescentar duas coisinhas em relação a isso da violência. A Lei Maria da Penha é um grande avanço para gente, então acho que é muito importante a gente deixar isso claro. Só que são medidas que talvez não sejam tão eficientes ou não ajudem tanto no momento que a gente está vivendo atual, porque é isso que a Sarah falou, né? A gente está sempre evoluindo. Então as coisas vão evoluindo, a violência vai evoluindo, então a gente precisa sempre estar. Sempre tá, eu estava lendo a pergunta, aí eu me perco. Sempre tá em constância em relação à ajuda da mulher, né? Acho isso que é Em importante. constante atualização, em Exatamente. busca, para a gente saber como atuar. Não, porque já também trazendo à tona, a violência não precisa acontecer comigo, né? Eu, Sim, claro, quanto profissional, uma psicóloga, é óbvio que eu estou mais inserida dentro disso porque eu recebo mulheres, né? Pessoas, eu trabalho próximas à violência. Mas qualquer pessoa pode se atualizar e saber realmente o que é a violência, o que é o ciclo dessa violência. sim, E como poder ajudar a vítima de violência, né? Então, é uma mudança constante. Estejamos todos atentos. E não só atentos, mas participativos. Porque é a participação que traz a mudança. Porque sim, se não tiver ninguém falando, aquilo está funcionando. Né? E se está sim, funcionando, não se mexe. Né? A gente exatamente. tem que da forma que está. E Tem uma curiosidade aqui de uma pessoa perguntando qual foi o caso mais grave que você já acompanhou. eu acho que a senhora pode me responder essa. Qual foi o caso que a senhora já atendeu mais grave? Eu não diria em questões de gravidade. Nós, quando formos, se a gente for pôr na balança o que é gravidade, nós vamos entender que é um feminicídio, um homicídio, né? Sim, Porque é o pico máximo de toda violência, né? Eu não cheguei, na verdade, a acompanhar próxima, só de escuta realmente casos assim. Mas um caso que me chegou e me comovia, na verdade, quanto cidadã, mulher, pessoa humana, terapeuta, psicóloga, foi o caso realmente de uma jovem de seus 27 anos, que foi criada por terceiros, porque a mãe faleceu. Ela era muito pequena, ela já não tinha a presença de um pai, né? O pai era muito esporádico na vida dela, e o pai também tinha um perfil, realmente.
é mais machista, né? Principalmente porque ela era uma mulher, então ele achava que ela deveria ser educada por um grupo feminino. E que a participação do homem ali, do pai, na verdade, era o dinheiro, né? Ela cresce com essa carência, porque ela é criada, educada em vários lares, né? Tia, madrinha, vó materna, vó paterna, é onde ela inicia esse ciclo de violência muito jovem, muito criança, né? Uma fase muito tenra, porque ela chega nesses espaços e essas pessoas, elas apontam, né? Ah, porque isso, ah, porque sua mãe, é porque seu pai, e ela tinha discursos diversos. Ela cresce com essa fragilidade e ela encontra um companheiro pela qual ela se diz extremamente apaixonada. E esse homem, na verdade, ele se torna realmente violento no caminho dela, com muito pouco tempo de relacionamento, 6 meses, porque ela conhece e já vai morar com ele. E ela trabalha muito para sustentar essa casa. E ele quebra a casa todos os finais de semana. E ele quer se matar, e ele faz toda a chantagem emocional. A gente também tem que lembrar que existem as chantagens emocionais também, Sim, né? Desse homem, me perdoa, né? Isso não vai se repetir. Se você sair da minha vida, eu vou me matar, né? Existe todo um percurso para que essa mulher se mantenha ali também, né? Existe um homem que sai para a rua, bebe, se joga na frente dos carros, e ele se jogou de um viaduto, quebrou a perna, né? Porque ela não queria voltar com ele e ela voltava com ele todas as vezes que ele queria dar cabo à vida dele. Só que ele era um homem violento. Então, na verdade, ela chorava muito porque ela se sentia responsável. A Viviane caiu, ela vai voltar, acredito, tá? Eu vou dar continuidade ao caso, tá? Ela se sentia responsável pela vida dele, né? Então não era nenhuma questão dela, ela ainda não tinha filhos, mas ela tinha muito desejo para ela tinha muito desejo de ser mãe, né? E ela entendia que esse homem precisava dela porque ele deixava claro que precisava dela, né? Porque se ela fosse embora, ele iria se matar. Quando não, lembrando também, esse homem também pode fazer ameaça aos parentes. Vou matar sua mãe, vou matar sua irmã, vou matar. Ele pode também fazer essas ameaças, né? Hoje nós estamos focando uma questão aí com o feminicídio e os direitos da mulher. Lembrando que as formas de agressão também existem, mas elas são muito mais subliminares, né, no caso de uma violência, porque em questões físicas o homem tem muito mais força que a mulher, né? sim. Mas a violência ela vem de todas as formas. E nesse caso essa menina chorava muito e ela não conseguia sair daquele ciclo e ela veio buscar ajuda psicológica. Porém, ela não consegue manter a terapia, porque ela ainda está tão vinculada simbioticamente com este parceiro que a ruptura com ele é inconcebível na psique dela ainda, né? Então ela ainda estava vivendo aquele ciclo, mas o que ela veio buscar na terapia era melhorar ela para ajudar ele. Não era a separação, né? Não Sim, era de fato, vamos supor, aquela coisa do tipo, não dá para eu viver mais com ele. Não. Ela queria ser mais autossuficiente para poder dar conta dele, né? sim, Então, é um dos casos que chamou pela jovialidade dela, pelas tentativas que ela tinha, pelo caso dele tentar se matar sempre e do envolvimento que ela estava tão simbiótico. Ela permanece um tempo, de uns 6 meses da terapia, mas quando ela vê que a implicação da terapia é a melhoria dela quanto sujeito e a tomada de decisões a partir dela para ela mesma, ela não consegue sustentar naquele momento, não foi possível, né? Então sim. foi um caso que chamou bastante atenção por essa tentativa aí de eu preciso me melhorar para melhorar ele, né? Para ajudar Sim. ele. É, é muito tocante, né, essas histórias. E a gente vê que Sim, existem vários tipos de histórias, não é um padrão, né? Que não existe esse tipo de agressão. Só para terminar, duas coisinhas, antes que também caia aqui a live. Em relação a um livro interessante que eu tô lendo, que seria esse daqui. E abuso, qual que é o nome? Porque pra gente abuso, aparece, ó, abuso, a cultura do estupro no Brasil. E aí tem um tema, uma parte que é muito interessante, que a moça que sofreu esse abuso, ela fala assim, cadê? O caso seguiu então para a justiça e começou um novo pesadelo. A juíza parecia ter um preconceito contra mim. Sentei na cadeira
e ela começou a fazer uma pergunta agressiva e fiquei respondendo. Ela ficou cada vez mais agressiva comigo, como se estivesse formando uma ideia na cabeça dela de pensar um argumento para absorver o estuprador. E aí, depois de me ouvir, depois de ouvir o estupro, saiu uma liminar para soltar o cara para que ele esperasse pelo julgamento em liberdade. Então, é só para terminar assim, é para falar que é, aquilo que você falou, que existem as visões tanto do machismo, do patriarcado em relação à mulher, então não é só o homem, né? Não é só essa relação. Então esse livro é muito interessante, eu ainda não terminei de ler, mas ela é forte, então acho que é interessante para as pessoas. E por último, só falar que o direito e a psicanálise e a psicologia, elas têm que andar juntas, né? Caminharem juntas para o melhor do paciente, do cliente, para que a gente possa evoluir sempre em relação ao direito da mulher, né? Sim, muito bem, muito obrigada. Então, também para terminar, eu vou apresentar aqui também um livro. Esse livro é de minha autoria, sou coautora deste livro, tá? Tudo que nós relatamos na live está neste livro, né? Aqui tem advogadas, psicólogas, psicanalistas, né? Falando de toda uma conjuntura da violência contra a mulher, né? Mulheres Invisíveis, né? Quem quiser ler, quiser adquirir, pode me procurar em box, tá bom? Vale a pena a gente propagar o conhecimento, a gente propagar. Eu achei super interessante o livro que você citou, não conhecia, vou ler. Né? Que traz aí um adendo referente ao que a gente estava dizendo, né? Todos estamos mergulhados nesse machismo estrutural, né? Nesse Sim. patriarcado, e cabe a nós ir fragmentando e diluindo esses preconceitos e essa visão tão arraigada de abusos, né? Porque quanto mais inflexível se torna, quanto mais posse nós acreditamos ter do outro, né? Mas se torna impossível e inviável realmente a aplicabilidade de novas leis. Então, vamos trazer o conhecimento, trazer à tona aí as nossas vivências. Quando souber de uma mulher vítima, esclarecê-la, dizer para ela, isso aqui é um abuso, porque parece ilógico, mas a mulher que está no abuso, ela não entende, né? Muitas vezes ela não compreende que aquilo já é um ciclo do abuso. Esclarecer, lógico que não é invadir a vida, mas ver, né? Dizer a ela, você não a fala, ela é uma fala muito óbvia, mas esse óbvio faz parte muitas vezes do início do resgate dessa mulher, Sim. né? Então o óbvio às vezes pode ser o salvador, né? Salvar essa mulher realmente chegando às vezes no caso de um homicídio. Não é invadir, não é ser o salvador, não é ser o detentor da lei, da sabedoria, mas é poder observar nós quanto mulheres e também os homens que participaram das lives, o ser humano. Eu não gosto muito de pôr gênero ou sexo, mas o humano quanto cidadão, quanto pessoa, quanto ser afetivo, biopsicossocial, trazer aí a oportunidade do conhecimento e resgatar essas famílias, porque não é só a mulher, mas é resgatar esse homem para que esse ciclo ele pode casar e repetir isso novamente, ou realmente com uma mãe, ou com filhas, e assim vai. E vice-versa, essa mulher com os filhos, enfim. Então, a ideia da live de hoje foi apresentar um pouquinho dos conceitos do direito e da psicanálise e trazer aí a oportunidade dessa interface com o espaço praxis, da fala aí da advogada, né, formada em direito, psicanalista, e da nossa vivência do cotidiano do dia a dia. Muito obrigada, Viviane. Obrigada. Adorei, né? Parabéns aí pelo seu empenho, né? Por fazer parte aí desse segmento do grupo de acolhimento, da tentativa de unificar essas bases, né? Direito e psicanálise e psicologia que fazem parte. Não sei, né, se tem alguém que tem a ideia de que isso não se faz, né, não estão em conjunturas, estão, porque não tem como tratar do ser humano simplesmente como um manual de regras. Sim, Ele é um exatamente. ser constante, afetivo, emocional e que traz uma cadeia de acontecimentos em torno de si. Obrigada mais uma vez, Obrigada tá? pelo convite e amei a live. Foi muito Tá boa. vendo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, que fez pergunta, que interagiu conosco, tá? Fiquem aí, nós ainda estamos no ciclo com o Espaço Praxis, tá? No ciclo de maio, que é o aniversário de Freud, né? Do Uhum. psicanalista, enfim,
o percussor da psicanálise, nós vamos ter uma live também na terça-feira para encerrar esse ciclo. Mas o Espaço Praxis está sempre trazendo profissionais aí para poder realmente disseminar o conhecimento. Certo, gente? Certo. Muito obrigada a todos. Até a Boa próxima. noite. Beijo. Até.